Graças a paz de Jesus Cristo, amada igreja. Amém. Vamos dar início ao nosso culto da família, nesta noite de domingo. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Amém. Antes de ler a palavra, eu queria convocar a igreja para a gente fazer um clamor. Em clamor pela vida do sobrinho do evangelista Eduardo, a Emily, que acabou de entrar na UTI no hospital, com quadro de pneumonia. Eu queria que a igreja orasse comigo, intercedendo pela vida dessa criança, para que Deus haja providência sobre essa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos a tua presença, Senhor. Aqui neste lugar, meu Deus, onde Tu nos convoca, nos convida, é uma casa de oração, onde nós podemos buscar o Senhor, juntos, unidos, em prol de nossas vidas, em prol das vidas, meu Deus, dos nossos irmãos. E nesta noite, meu Deus, queremos pedir ao Senhor, queremos clamar ao Senhor, pela vida da Emily, Senhor. Oh, meu Deus, que acabou aqui da entrada, Senhor, da UTI nesse hospital, aqui nessa cidade. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, vai lá de conta, Senhor. Toca a criança, toca, Senhor Jesus, no médico que está atendendo, Senhor, os enfermeiros, meu Deus, que lá estarão, Senhor. Os técnicos, meu Deus, todas as pessoas que lá vão estar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca com tua mão, Senhor. Meu Deus, protege essa vida, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda a sua família também, Senhor. Sua mãe, seus avós, meu Deus, que nesse momento podem estar preocupados, desesperados, Senhor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, meu Deus, e cremos, Senhor. E o Senhor dará providência. E o Senhor dará saúde a essa criança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso te agradecemos, Pai. Porque sabemos que o Senhor, Deus, está no céu e se inclina, Senhor, para ver as nossas aflições e nossas vidas. Em nome de Jesus. E queremos aqui continuar, Senhor, te adorando. Continuar, Deus, glorificando o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Sim, meu Deus, porque não há outro Deus, meu Deus, aqui podemos recorrer ao Senhor. Não há outro nome aqui na terra, embaixo do céu, que a gente possa recorrer, Senhor, a não ser o teu nome. E o nome de Jesus Cristo, onde toda enfermidade terá Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios. A carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Aleluia. O mesmo verso que foi lido ontem, no Encontro dos Homens. Quero trazer novamente esses versículos à igreja. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso, e a igreja leu o verso seguinte. Vamos ler até o 31. Diz assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Versículo 27, toda a igreja. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Verso 29. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós
isto é, justiça, santidade e redenção. 31. Aleluia! Eu creio que eu e você não fomos nada, mas o Senhor nos escolheu para estar aqui e adorar a Ele, a beleza da sua santidade. Então, isso vamos fazer com alegria, em nome de Jesus. Quero convidar as irmãs que vão estar fazendo louvores, a irmã Helena, a irmã César, e a irmã Rita. Vamos estar louvando o Senhor nessa oportunidade. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Que você possa estar louvando o Senhor juntamente conosco. Eu vou dar a cristã 304. Amém? Louvado seja Deus. Desprezando toda dor,
Aleluia. Senhor meu Deus, quando maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição.
teu amor que nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, apresenta a vida da tua serva, Deus, e vai ministrar a tua palavra. Que o Senhor, Pai, ministre sobre a vida dela e ministre sobre as nossas vidas, Deus. Nós precisamos, Deus, de um toque teu, Pai. Precisamos, Pai, sermos renovados dentro da tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que quando ouvimos ela, nos apegamos a ela, Pai. E queremos viver ela, Senhor. Queremos andar, Senhor, na tua presença, Pai. Observando, Deus, os teus estatutos, Deus, para que nós não venhamos, ó Pai, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas estar no teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua filha, Deus. Derrama sobre ela o teu Espírito, Deus, para ela ministrar essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar o nosso coração, Senhor. E podermos, ó Pai, neste momento, Deus, sermos, Pai, renovados, Pai, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Shalom, meu povo, lindo, cheiroso e abençoado de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos do Senhor. Necessitamos do Senhor. Algumas vezes colocamos diante de Deus o que nós precisamos e o Espírito Santo traz o que nós necessitamos. E glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 4. Eu falei assim, como nós vamos cantar, né, uma canção que fala sobre descansar. Então, Jesus, eu queria falar sobre algo que o Senhor quisesse dentro do tema descanso. E aí, a semana eu estava orando sobre algo específico. Na verdade, eu não estava chorando, assim, tá? E eu fiz uma pergunta para Deus.
E Deus respondeu assim instantaneamente. E aí eu guardei essa palavra. Eu ainda não fui estudar sobre ela, mas... E o Senhor falou, eu estou te reposicionando. E aí eu desço uma estremecida. Falei, Senhor, eu quero estudar sobre isso. Porque às vezes a gente acha que uma reposição é só, né, que o pessoal que trabalha com comércio, né, às vezes tira, tem os repositores, né, esse é o nome, né, que dá repositores. E aí acaba ali que está na prateleira. E aí esse pessoal vem e coloca, né, novamente. Mas aí eu fui pensar que tem todo um processo, né? Gente do céu, enquanto eu estava ali, o Senhor ia ministrando e eu nem sabia. Por quê? Porque para ser reposicionado tem que ter no estoque. Se não tiver no estoque, aí você vai ter que fazer o pedido, né? Eu não sei dessas coisas, mas é assim, né, irmão João Paulo? Aí os clientes não podem esperar. E às vezes você está sangrando, mas o teu sangue está deixando marcas para outros seguirem a Cristo. E aí, sabe quando Deus começa a descortina assim no céu, fala um negócio assim, meio assim, e a gente fica, eu nem sabia que tinha todo esse negócio. E além de precisar ter no estoque, tem que estar com a data de validade boa. Né? Tem todo um processo, não dá para colocar lá de qualquer jeito, tem que limpar. Mas eu vou estudar sobre isso. Eu amo quando Deus fala alguma coisa comigo. Tem sempre algo que a gente vai aprender. Sua Bíblia aberta em Lucas capítulo de número 4, versos de número 1 e 2. E aí hoje o pastor disse que eu traria uma palavra. Eu fui orar e perguntar para o Senhor, o que o Senhor vai falar sobre descanso? E eu fui arrebatada por essa palavra de forma súbita, assim. Deus tem umas coisas meio assim comigo. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, cheios do Espírito, firmes no deserto. E aí eu sempre gosto quando Deus faz essas coisas, porque eu sei que alguma coisa fica. Alguma coisa fica. Amém. Está aqui? Tá. Glória a Deus. Eu vou pedir você para deixar a sua Bíblia aberta um pouquinho para nos acompanhar. Quero aqui dar as boas-vindas à irmã Josiane. Gente, eu fico vibrando quando eu vejo alguém da igreja assim, tá? O Senhor pegando e transportando e fazendo crescer. São promessas que o Senhor cumpre. E aí hoje pela manhã a gente está falando um pouquinho sobre, né, sobre pessoas olharem para nós. Às vezes as pessoas olham para nós, não vai dar nada, né? A pessoa está aí, né? Aí todo mundo vai dizer, é quando Guilherme. Não, a pessoa não sabe o que Deus projetou para ela, dentro dela. Então ela vai ter que demandar força e vai ter que renunciar e vai ter que fazer muita coisa para que a promessa do Senhor se cumpra. Não é fácil não. Não é fácil, e eu vibro, eu fico feliz, eu fico contente. Seja muito bem-vinda. Não sabemos quanto tempo pode ser que Deus esteja afrouxando algumas raízes aqui nesse lugar. Então, vamos estar com o coração atento. O texto diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de quê? Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Levado por quem? Pelo Espírito. Ao deserto. E 40 dias foi tentado. Foi o quê? Por quê? E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles os dias, Jesus teve fome. Todo mundo conhece a história da tentação em que Jesus sofreu lá no deserto. E antes de Jesus, eu quero aqui só fazer um resumo para a gente poder entrar naquilo que de fato o Senhor quer ministrar
nessa noite. Antes de Jesus ser levado ao deserto, Lucas 3:22 vai falar sobre uma declaração vinda dos céus, vinda de Deus sobre a vida de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus, ao sair das águas, os céus bradou e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, né? Alguns entendem assim, eu não sei, eu vou pelo que a Bíblia diz. Mas a voz do Senhor bradou desde os céus e disse: Este é o meu filho amado, ou tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E essa identidade foi estabelecida antes de Jesus ser levado para o deserto. Às vezes a gente não entende muita coisa, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que vai abrindo a nossa mente. Em Lucas, quando ele vai mostrar a genealogia, lá no capítulo de número 3, verso número 38, ele vai fazer uma ligação de Jesus com Adão. E Lucas vai discorrer sobre toda a genealogia, ligando Jesus a Adão. E Jesus ali estava representando a humanidade, lá no meio do deserto. Ele estava representando a mim e a você. E é interessante porque ele reúne dois cenários bíblicos. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que houve uma queda. O homem foi o quê? No jardim do Éden, tentado. E lá no Éden, o homem caiu, cedeu. Aí agora nem inicia direito o Novo Testamento e Jesus é levado ao deserto. E a Bíblia vai deixar muito bem clara que foi pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, a humanidade falhou. O homem cedeu. E não houve nenhuma pressão que fosse como a que Jesus sentiu. A pressão no Éden foi na mente. Foram com seduções, com palavras, com lisonjeios. E a Bíblia vai relatar que agora Jesus, ele venceu, aonde ambos falharam. Adão, porque caiu no pecado, eu e você, porque temos essa descendência. E uma das coisas que a Bíblia vai dizer é que quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, o texto que nós lemos, Lucas 4:1, havia um propósito. E quando nós olhamos, nós não enxergamos assim de primeiro. Não, mas como assim? Alguns vão entender que a tentação, frequentemente, ela vem depois de uma vitória. Às vezes a gente luta, consegue, e de repente, mesmo que seja uma palavra, consegue roubar o nosso ânimo. A gente não consegue celebrar, não consegue vibrar, porque vai ter sempre alguém que vai achar que foi só coincidência ou que foi sorte. Mas nós que lutamos, nós sabemos que nós oramos, nós sabemos que nós lemos, nós buscamos ajuda, nós gritamos aos céus, nós jejuamos, nós consagramos, nós vamos atrás de tudo que nós tínhamos como recurso. Nós sabemos. Então, quando a nossa vitória chega, a gente celebra com alegria. Mas algumas vezes, nós também nos entristecemos, porque muita gente imagina que, se você está passando por uma luta, é o quê? Você pecou. Está sendo provado? É porque tu pecou, mulher, tu caiu. Você fez algo que não agradou a Deus. E aí algumas pessoas tendem a querer pintar a imagem de Deus como um Deus carnal.
é aquilo que nós recebemos como consequência ou recompensa, só diz respeito a nós mesmos. Porque faz parte e nós precisamos entender que nós somos humanos. Então faz parte as consequências da nossa escolha. E a Bíblia vai fazer menção de que Jesus, ele não teve nenhuma vitória no tangente a ser conduzido para o deserto. A Bíblia simplesmente vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio. E sendo cheio, ele foi levado, conduzido para o deserto. E o deserto, diferente do que muitos crentes pensam e pregam, o Senhor nos deu a graça de estudar um pouquinho. E quando nós vamos estudar, principalmente todas as raízes hebraicas, nós vamos descobrir que o deserto é o melhor lugar para nós estarmos. É o melhor lugar. Aí tem os crentes que dizem, não, fulano está no deserto. Meu irmão, quando a gente está no deserto é bom demais. Porque a gente, talvez falando, seja difícil, porque a gente já associou o deserto à sequidão, à escassez, falta de vida. A gente tem esse raciocínio, mas a gente não buscou encontrar, não buscou examinar e saber. É seco, de dia é seco, é quente, é ruim, é afadigante. Já diz a professora que é muito, muito, muito quente, mas quando chega na hora da viração do dia, aí se torna frio, aconchegante, é um lugar mais tranquilo. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar, vai nos ensinar que o deserto não é uma interrupção, é uma preparação entre identidade e a manifestação daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus tem para realizar. A gente confunde deserto com vale. Quando nós lemos na Bíblia, nós vamos encontrar que os vales foram os lugares aonde os homens e mulheres de Deus, eles lutaram. Foi no vale que Davi lutou contra o gigante. Foi no vale de Jaboque que Jacó lutou com o anjo. E nós vamos encontrar diversas menções de textos que vão trazer essa verdade de que o vale é o lugar onde nós vamos lutar. Mas no deserto ele vai definir quem nós somos e o que nós revelamos e se estamos alinhados com Deus ou não. A Bíblia vai dizer que cheio, antes da prova, Jesus não entrou vazio, ele entrou cheio. O povo de Israel, né, você vai dizer, mas todo mundo conhece a história de Israel, do povo de Israel. A gente sabe que o povo ficou no deserto e que o povo não soube valorizar o que Deus lhes dava. Mas a gente é bem parecido. Se não é igual. Deus dá e a gente quer mais. Só que a gente não se contenta nem em começar a agradecer o que a gente já tem. Aí quando Deus manda, aí a gente reclama. Porque agora está demais. Aí quando Deus vai lá e dá uma segurada, aí a gente pensa, não, Deus não está sendo bondoso, porque Deus tinha que dar. Eu tinha, agora não tenho mais. Então é meio difícil, né? É meio difícil da gente se entender. E eu louvo a Deus porque Deus é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não leva ninguém para o deserto sem antes liberar algo que vai firmar nossa identidade, algo que vai fazer com que nós possamos sentir a presença dele e a direção dele. O que acontece? Jesus, antes de ir para o deserto, ouviu que ele é filho amado de Deus. Ele recebeu a afirmação da sua identidade, isso para deixar mostrado aqui, provado para mim e para você. Ele afirma, a palavra afirma que foi o Espírito Santo que o levou, presença constante.
Deus sempre sabe para onde vai nos levar e Ele sempre nos faz entender alguma coisa. Eu não imagino, eu não creio que tenha um cristão que vai passar por uma situação, seja ela boa ou ruim, que o Senhor antes não lhe tenha trazido despertamento. Quando aconteceu a situação com o pastor, e eu celebrando a Deus, porque já faz um mês, glória a Deus, que está passando, não está passando. Eu passei a semana todinha, eu não sei, eu olhava para a moto, e eu orava pela moto, eu acho que eu estava olhando aqui, não aconteceu nada com a moto, até irmão Zé. Né, irmão Mazinho, cadê irmão Mazinho? O Mazinho estava lá, de pertinho, até andou na moto, foi? Foi lá, ela não estava acontecendo nada, eu sei, ué, muito orar, tem que orar aqui. Porque eu olhava para a moto e eu orava, e eu, Senhor, guarda esses pneus, Senhor, blinda, e aquela coisa de crente. E aí na sexta-feira, de quinta para sexta, é o dia que nós costumamos fazer jejum. E aí de madrugada a gente desperta. E eu queria orar, porque nesse dia o jejum era destinado às mulheres. Mas Deus não me deixou orar pelas mulheres. A minha oração foi voltada para o pastor, para o Isaac. E eu orava e chorava. E tem um detalhe, que o pastor, eu não sei se eu contei para ele, eu não lembro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que nós vamos passar por alguma situação, Deus dá um sinal. Aí uma semana antes, no domingo, a gente se arrumando para vir para a igreja. Eu entrei lá no quarto, no banheiro do quarto, e me deu um aperto aqui, um negócio assim, sabe? Me deu um aperto. Aí eu fiquei de frente para o espelho, eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, não é o meu esposo, não, do nada não, né? Porque a gente sabe, todas as coisas cooperam. Mas eu estava me arrumando para vir para a igreja. Aí eu falei, Senhor, não leva meu esposo, não, porque se o Senhor levar ele, eu vou ficar assim. Eu vou ficar sem perna, eu vou ficar sem braço, eu vou ficar sem apoio. Não dá para voltar para a casa do papai e da mamãe. E eu conversando com Deus. E ele lá fora no mato me esperando. Não dá para voltar para a casa do papai e da mamãe, por quê? Porque eu tenho um filho agora. Se o Senhor levar ele, vai ficar eu e o Isaac. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que alugar uma casa. E eu falo com Deus, vou ter que ir para Terezinha alugar uma casa. E eu vou ter que deixar o Isaac. Quem é que vai ficar com o Isaac? Não dá certo, porque a mamãe já não caminha mais. O meu irmão cuida da minha mãe. O meu pai está chegando numa idade que daqui a pouco eu vou ter que cuidar dele. Não dá certo. Senhor, se a gente for para Macapá, não dá certo também. Porque por mais que seja parente, daqui a pouco, sabe? A única pessoa que vai pertencer à família vai ser o Isaac. Então, Senhor, não tire meu marido não. Aí daqui a pouco eu comecei a chorar. Falei, Senhor, não tire meu marido não. Poupe ele mais um pouco. E pronto, passou. Eu sequei as lágrimas e fomos para a igreja, viemos. E nesse dia eu ia ministrar. E eu olhava para a igreja, mas eu só via eles. Eu olhava para a igreja, mas eu só via eles. Eu olhava para a igreja, mas eu só via eles. Agora eu olho, dá um negócio ruim, né? A sensação de vazio. E aí o Senhor, nós precisamos estar atentos ao que Deus nos permite sentir, por mais que o nosso relacionamento com Ele não seja de sensação. Nós precisamos estar atentos ao que Deus faz se movimentar em nós, dentro de nós, perto de nós. Chegou alguma situação, ore. Se for algo ruim, nós seremos aqueles que vão fazer a diferença. Nós precisamos ser aqueles que vão gerar coisas boas. Já tem tanta coisa ruim. A nossa boca precisa ser aberta para coisas boas e profetizar sobre a vida de alguém, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria casa. E a Bíblia vai nos mostrar que há um princípio espiritual nisso. O
deserto não é lugar de receber. O deserto é lugar de revelar o que nós carregamos. Lembra do que eu ministrei aqui alguns dias atrás? Que é na hora da dor que o nosso fruto exala. Quando está tudo bem, a gente vê as folhas e está tudo certo. Mas quando a gente está no deserto, aí a gente vai usar a reserva que o Senhor nos permitiu durante os dias bons. E eu aprendi pela Bíblia que eu não preciso esperar um dia, uma hora, um momento marcado, reservado, para ir buscar a Deus, ou só quando as coisas estão ruins. Porque quando as coisas estão difíceis, quando nós estamos no deserto e nós vamos buscar a Deus, vai ser por interesse. E Deus é tão lindo porque Ele não nos lança fora. Ele tem misericórdia de nós. E nos dá graça, nos renova, nos fortalece, nos anima. Mas é tão melhor quando nós vamos para Ele quando tudo está bem. Quando aconteceu um acidente com o pastor, uma palavra saltou na minha cabeça: reserva e serviço. Aí eu fiquei procurando, meu Deus, reserva e serviço. O que, Senhor? O que, meu Deus? Lembra que desde janeiro nós começamos a orar pela nossa casa? Orar pela nossa casa, pela nossa casa. A gente estava fazendo reserva. Reserva. E aí chegou a hora e eu passei absurdamente quase 15 dias sem conseguir dobrar os joelhos. Eu não conseguia orar. Não se escandalize, não. O ser humano, crente, humano também. Eu não conseguia orar. A única palavra que vinha na minha boca era: Senhor, me dá graça. A tua graça me basta. Senhor, me renova. Me renova. Era a minha oração. Graça e renova. Quando eu tinha notícia, acordou, levantou, estava tudo certinho, o marido está bem, está bem. Senhor, muito obrigado pela vida. Mas acontecem tantas situações e Deus não nos deixa alheios, porque é no deserto que nós vamos não é receber, nós vamos é revelar o que o Senhor já depositou em nós. E aí eu trouxe aqui o significado da palavra deserto. No hebraico, a palavra mais usada para o deserto é midbar, e ela vem da raiz da baixa, que significa falar, palavra dura, confronto, renovo, identidade a ser firmada. É nesses momentos que Deus pega assim e diz assim: olha, Vanessa, eu sei quem tu é, eu sei o que depositei em ti, mas talvez você não saiba, talvez o mundo não saiba. Então vai ser preciso que eu te conduzir. Eu não estou te mandando, eu estou te conduzindo. E conduzir é diferente. Vem aqui, Vanessa. Conduzir é diferente. Você muitas vezes é levado para lugares que você não pediu a Deus, mas Deus viu que você tem capacidade de suportar. Uma coisa é eu dizer: Vanessa, vai lá na irmã Dorinha. Vai lá, irmã. Vai. A Vanessa foi. Foi ou não foi? Vem aqui, por favor. Uma outra coisa é eu dizer: eu vou lhe conduzir até a irmã Dorinha. Tá só? Não, não tá só. Tem 4 pernas, porque se alguma delas falhar, eu sustento. Ela está solta, não, ela não está solta, a minha mão está segurando a mão dela. Se ela porventura escorregar, eu sustento. Condução é diferente de ordem. Direção só é possível quando nós entendemos a mensagem que recebemos. Muito obrigada. Foi isso que o Espírito Santo fez com Jesus. E por que Jesus? E aí
gente estuda, a gente sabe que elas são vitoriosas, mas vamos estudar no hebraico para a gente saber de verdade o que a Bíblia. Mas é bonito pregar sobre Moisés, é bonito pregar sobre Pedro, é bonito, é lindo. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. O nosso referencial é Jesus. E se ele foi levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus, eu preciso entender que haverá momentos na minha vida que não serão satisfatórios para mim, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmão, não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo de amar a Jesus. Porque com Ele ou sem Ele as aflições vão vir do mesmo jeito. Só que com Ele a gente tem garantia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu já falei aqui, eu torno a repetir. Eu só posso falar com autoridade daquilo que eu desfruto, daquilo que eu vivencio. A Bíblia vai nos ensinar que essa palavra ela tem uma raiz que é de declaração. E isso muda tudo. Por quê? Porque o deserto que nós conhecemos é um lugar que nos distancia de Deus. Mas o deserto que a Bíblia nos apresenta é um lugar que nos aconchega em Deus. Aí ele vai dizer assim, Salmos de número 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque ele fez do Senhor. Sou eu quem faço. No deserto ou no vale do Senhor a minha habitação. Ele não vai se fazer para mim ou por mim. Nada do meu relacionamento com Deus vem de Deus. Ele já deu, ele já fez. Agora sou eu. Mateus 7,7 diz assim, olha, pedi e dá-se-vos-á. Por quê? Porque todo que pede recebe. Aí a Bíblia não diz assim, não, os crentes recebem. Não, a Bíblia diz assim, todo que pede. Não importa o que você está pedindo, não importa o que eu estou pedindo, nós vamos receber. Não importa o que o descrente está pedindo, ele também vai receber. Alguma coisa ele vai receber. Mas o que é que nós precisamos aprender? É que não parte mais de Deus para comigo. Agora é de mim. Agora sou eu. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quase 30 anos de crente. Nunca foi fácil ser crente. Nunca foi fácil. E não será. A tendência é agravar-se cada vez mais. Nós estamos sendo conduzidos para o deserto. Então nós precisamos entender que Deus quer falar algo conosco. Deus quer nos firmar a identidade num mundo onde ninguém mais sabe quem é ninguém. O Senhor quer afirmar que a presença dele está conosco. E eu não sei se você já teve a sensação de sentir de fato Deus sustentando você. Todo cristão já passou por alguma situação que ele sabe, ele sente que é Deus que o guarda. Irmãos, eu vou guardar isso na minha memória para o resto da minha vida. Pastor internado. Ainda não estava internado, né? Pastor lá no corredor. Aí eu recebo uma ligação. Aí eu liguei para falar com o Isaac, na verdade. Aí a bonitinha pega o celular para me dizer que o Isaac está indo para o hospital porque está passando mal. Para muita gente pode não ser nada. Eu não sei se faltou as pernas. E eu quero dar uma de forte na frente do pastor. Mas o coração estava pior do que a escola de samba. E aí eu falei, pastor, o Isaac está aqui para o hospital. O Isaac está aqui para o hospital porque a gente não consegue esconder nada no corpo. Irmão, a gente não esconde nada no corpo. Todas as surpresas que as irmãs fizeram aqui para mim, eu já sabia. Porque
Porque se você fala para o pastor, certeza. Aí o meu filho agora, como é que eu vou fazer? Não, você fica séria. Meu filho, você já extravasa o prêmio. Ele não consegue. Ele não consegue. E aí eu falava assim, meu filho, você sabe que eu não escondo nada de você. Né? Então eu também não consigo esconder as coisas dele. E aí eu disse para ele, meu filho, o Isaac está vindo para o hospital. A Vanessa diz que o Isaac está passando mal. O irmão Edilson está vindo. Só que não veio só o Isaac, a Vanessa e o irmão Edilson, veio uma frota. Por isso que eu gosto de crentes. Por isso que eu amo o Deus que a gente serve. Porque Ele levanta pessoas para fisicamente te abraçarem, te sustentarem, e levanta outras para interceder, levanta outras para ser. Irmão, Deus não faz nada pela metade do faixa completo. E aí tinha uma frota lá fora, eu e a primeira frota, né? A primeira remessa. A primeira remessa estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Até entrar na sala do médico e ele olhar para o Isaac e dizer assim, não, o Isaac precisa ficar aqui. E aí eu falei, por que, doutor? Ele disse assim, o Isaac está desidratado. O Isaac está com a pressão do Isaac. Aí eu perguntei, tu comeu alguma coisa, meu filho? Aí eu fiquei, eu não ia dizer que era o capeta, eu não ia dizer, de jeito nenhum. Por quê? Vai que é Deus me mandando para o deserto 2 vezes. Aí o médico falou que ele ia ficar tudo bem. Eu segurei o máximo que eu pude. Vanessa, aí vai preparar esse carro. Vanessa, ficar com o pastor. Fabinho, ficar com o Isaac. E aí foi para baixo, sai lá fora. Quando eu saí, meu irmão, eu saí pro chão. Quando eu saí, a Vanessa que estava lá fora. Eu não vou me esquecer disso nunca, nunca. Porque para mim foi a graça de Deus manifestada. Fui abraçar a Vanessa, nem deixaram abraçar a Vanessa direito, não pude nem chorar. Vai, Vanessa. Na minha cabeça, o meu corpo dizia para a minha cabeça dizia para o meu corpo, tu vai cair, 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 tu vai cair. E eu estava lutando para não ajoelhar e não cair, para não desabar, porque a minha vontade era de desabar no chão, chorar, espernear, tudo que eu podia. Aí a Vanessa me perguntou, não te deixa só. A Vanessa saiu e a Cris chegou. A minha vontade era de rasgar a pele da Cris. Mas eu apertei tudo que eu podia, não sei nem se for. Eu apertei o braço dela. E eu chorei. Eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu fiquei sabendo depois como foi que eu cheguei em casa para pegar as coisas, fazer a mala, porque eu não vi. Quando a Cris chegou perto de mim, irmãos, eu não sei dizer para você o que era, mas eu senti uma força me tomar, literalmente. A minha carne tremia porque eu queria ficar ali. Mas eu não sei dizer para você como era o que era. Eu levantei, mas não foi por mim. Eu não sei como eu cheguei em casa. Depois o exame falou, não, eu vim com a senhora e o irmão Edilson fazer as malas. Eu não vi. Mas eu estava sustentada. E eu voltei para o hospital como se nada tivesse acontecido. E desde lá até aqui, a mesma força, a mesma graça, a mesma energia, o mesmo poder tem atuado em mim. Várias situações já aconteceram ao longo desse tempo. Em nenhuma delas eu duvidei de que Deus estava conosco.
As irmãs viram. O negócio ficou mais feio. Viu, irmão Ribeiro? Agora tomou cunhado. Porque eu pensei que tinha sido só uma pancadinha, um negócio, assim, uma queda com a bicicleta. Obrigada, Gisele. Aquela bicicleta tem sido o meu carro. Glória a Deus. A gente aprende muita coisa. E Deus, o lugar onde Deus fala conosco, muitas vezes parece ser o lugar do nosso desespero. Não é. O lugar que o Senhor nos coloca, o lugar que Jesus foi levado, não foi para que ele morresse, foi para que ele pudesse, não foi lutar, mas resistir. Ele não lutou com o diabo, ele resistiu. Tiago vai dizer: resista ao diabo e ele fugirá. É resistência. Nós somos resistência. Nós somos resistência. Porque nós temos buscado ouvir o Senhor, nos direcionar. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito conduz a um lugar de tratamento. Foi para lá que Jesus foi levado, para o deserto. Não foi para perder o controle, foi para ganhar fortalecimento na direção, ter clareza do que era para fazer. Irmãos, a gente sabe, a gente ouve a Deus. Ruth, vai por aqui, Ruth, faz isso, dessa forma, desse jeito. Quando os pastores chegaram lá em casa, ligaram, avisando: nós estamos indo passar para ver Francisco. Eu falei: meu Deus, a casa bagunçada, a mulher descabelada. E aí eu falei: Jesus, e agora, e agora, e agora? E o pastor lá, o pastor Costa entrou, né, bagunça lá de né? Ele entra, tudo, vai embora. E aí meu coração deu uma estremecida quando eu vi o pastor lá. Eu comecei a tremer. E ele veio bem devagarzinho. Isso aí estava lá. Ele veio. E aí ele ficou bem assim na porta. Na porta, ficou na porta. Colocou só um pedaço do corpo e falou assim: filhinha, eu tenho, nem lembro quantos anos eu tenho de idade, e sempre foi assim que ele me chamou, filhinha. E aí ele chegou, a voz dele é muito calma, e ele disse: filhinha, como é que você está? E sorrindo. Dentro de mim eu dizia assim: eu não vou chorar, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Aí eu peguei a mão dele e falei: pastor, eu estou toda suada, estou de casa. Estou toda de casa. E aí ele falou uma coisa que... Ele falou: não se envergonhe de se apresentar como Deus te criou para ser. E aí ele me puxou. Eu tentei segurar as lágrimas, mas eu não consegui. E aí eu deitei a cabeça no colo dele. E chorei. Depois o pastor Portela veio, me abraçou. Aproveitei para derramar mais umas lágrimas. Porque o Senhor, no deserto, quando nós estamos nas situações difíceis, Deus vai trazer refrigério. Seja através de um abraço, seja através de uma palavra. O que o deserto faz? Remove as distrações, confronta o nosso ego, trata as nossas dependências e revela o nosso coração. No vale é para a gente lutar. No vale a gente vai usar tudo o que a gente recebeu lá no alto do monte, lá no orvalho da noite. O deserto revela, ele não cria em nós nada que não seja para uso exclusivo de Deus. Porque o deserto, ele não nos cria fraqueza, ele revela um nível de enchimento. Se Jesus estava cheio, Jesus resistiu. Se Jesus estava cheio, Jesus
lugar onde ele estava, também estava. E não é à toa que o inimigo foge. Então, no lugar onde você chegar, no lugar onde você estiver, se você entender que você, como crente, é a imagem e semelhança de Deus, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo: alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Porque senão nós estamos vazios de Deus. Não refletimos a glória de Deus. E o que de fato nós alcançaremos em tempos difíceis, se o Senhor não for conosco, se a nossa vida não estiver no controle das mãos dele, se ele não for aquele por quem nós chamamos, clamamos, a dimensão espiritual do texto nos dá um entendimento prático. Quando Jesus estava no deserto, as emoções não sumiram, os impulsos, eles permanecem, mas quem vive em Deus desenvolve domínio, resposta consciente, estabilidade e sabe para onde está indo. Irmãos, a gente precisa deixar de ser uns crentes bem coisados. Por quê? Porque às vezes ou a gente quer ser crente demais, ou a gente quer ser crente de menos. As situações vão chegar, mas elas não são para nos desfigurar, pelo contrário, em todas elas são para que nós saibamos de fato quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, então eu não tenho como pregar sobre Cristo. Que Cristo é esse que eu tenho em mim que eu não conheço? E eu vou conhecer de Cristo quando eu estiver no deserto. Porque eu vou saber até onde eu consigo ir. A Bíblia vai nos ensinar: quem está cheio do Espírito Santo não vive por impulso, vive por direção. E o deserto como um lugar de dependência, eu não estou dando nenhuma referência, porque de fato é aqui que eu quero permanecer com você. E eu já estou encerrando de verdade, viu, João Maurício? A gente precisa saber quem nós somos e a quem nós estamos servindo. De verdade, irmão, a gente precisa saber. A gente precisa saber que Deus não vai ser sempre bonzinho conosco. E que quando Deus nos der uma negativa, quando nós formos reprovados em algo, não é porque nós pecamos fora do comum. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, a gente tem logo uma mania. E alguém chegou para mim e disse assim: meu Deus, mas o pastor, quando a gente sai para alguma situação difícil, não é porque a gente pecou fora do comum, fora do normal. É porque lá também Deus manifesta uma graça sobrenatural fora do comum, fora daquilo que nós estamos acostumados a ver. A gente diz que Deus é bom porque tem pão na nossa mesa. A gente diz que Deus é bom porque a gente tem que vestir. A gente diz que Deus é bom porque a nossa família está de pé, porque está todo mundo bem, convive com saúde. Mas é tão difícil de ver que Deus é bom. Uma situação que eu guardei comigo e que eu não compartilhei com ninguém. Depois a irmã Seiva chegou e a gente foi conversar, e aí eu e o pastor, a gente rasgou o coração. E eu filmei, está filmado, eu disse: no dia do culto é ação de graça. Vou botar tudo aqui
E quando a gente fala, a gente chora, não é de tristeza, não, é porque a gente é ser humano. E a gente se emociona. E aí quando o pastor Lacerda, que é médico, chegou, ele disse assim, eles conversando lá, o pastor Luiz Carlos pegou os exames do marido, mandou para o médico dele em Brasília, e aí o médico dele, especialista, perguntou se o pastor estava evacuando e se ele estava urinando de forma normal, se estava tudo certo. E aí o pastor disse que sim, que estava tudo certinho. E eu lembro, o pastor ligou e perguntou, Francisco, você está tudo certinho? Tá, pastor, está tudo tranquilo, tudo certinho. E aí o médico lá disse que essa cirurgia, esse tipo de cirurgia, quem faz esse tipo de cirurgia, né? Fica com sequelas, ou no intestino ou na bexiga. Não evacua direito, com sangue, alguma coisa. Aí cada situação que vai acontecendo, eu não tenho tempo para perguntar para Deus, Senhor, para quê? Por quê? Por quê? Senhor, mas não, eu aproveito para glorificar o nome dele. Eu aproveito para dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Porque a gente vai ouvindo cada situação e é uma pior do que a outra. Mas até aqui o Senhor nos tem sustentado. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. O deserto do Senhor, a permissão dele na nossa vida, nos aponta para algo maior. Deus estava ensinando a dependência e a totalidade dele. Deus quebra no deserto a autossuficiência da mente, o controle, a ansiedade por respostas imediatas e constrói fé, confiança e intimidade. Irmãos, hoje, pode acontecer o que acontecer, pode for o que for. O que sei, eu não sei. Eu tenho certeza que Deus existe. E Ele é real. Não é de ouvir, é de ver, é de sentir. E são coisas tão pequenas. Então, que nós descansemos em Deus no deserto. E descansar não é sair do deserto, é permanecer em Deus e dentro dele. É confiar sem entender, é obedecer sem sentir, é permanecer sem negociar. Hoje, todos nós passamos por alguma situação difícil. Todo mundo aqui passa por uma situação difícil. Mas é nessa situação que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós não vamos esperar o amanhã chegar. Nós vamos cantar hoje. Eu queria chamar de harmonia sexta. Nós vamos cantar hoje. Nós vamos cantar hoje, nós vamos celebrar hoje, nós vamos adorar hoje. Nós vamos enaltecer o nome dele hoje. Nós não vamos esperar, buscar, questionar. Será que eu pequei? Será que eu errei? Será que eu falhei? O que está acontecendo? A gente gasta muita energia buscando respostas que nós não teremos. Ela vai dizer que ela não está boa da garganta. Ela já disse que não está 100% da garganta. Mas eu queria que ela viesse aqui a Vanessa Cristina. Ela vai cantar. A diaconisa César vai orar. E o Senhor vai nos renovar. Irmão, não existe crente sem deserto, não. Da mesma forma que não existe crente sem vale. No vale ou no deserto, nós vamos celebrar o Senhor com alegria. Porque se chegamos até aqui, todos os dias a graça dele tem repousado sobre nós. E eu queria convidar você para se colocar de volta.
gente não pode esperar nenhuma situação grandiosa para a gente querer saber quem Deus é. Não precisa nem ter situação, não. Só deseje Deus, deseje conhecer a Deus. Deseje conhecer a Deus, queira conhecer a Deus. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo na sua vida. Nós vamos cantar. Aí você vai orar. E você vai pedir ao Senhor que te renove. Ela não está boa na garganta não ainda. Mas o Senhor vai dar graça e ela vai